Muito boa noite, caros internautas. E hoje estamos de volta para fazer então aquilo que é o nosso primeiríssimo programa aqui na Correia TV. O nosso programa é o Acesso ao Direito. E hoje nós estamos com o doutor que vai nos fazer a abordagem sobre o direito do trabalhador e estamos aqui com o doutor Catombela. Muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Já agora, boa noite a todos os internautas que nos assistem. E boa noite. Ok, doutor Catombela, o dia, como é que foi? Graças a Deus, deu para ir à igreja, deu para ficar um pouquinho com a família e estamos bem, graças a Deus. Bom, doutor Catumbela, nós estamos aqui hoje para fazer o nosso primeiríssimo programa e estamos agradecidos pela sua presença e acreditamos que lá em casa também estão a acompanhar e ansioso para saber a abordagem sobre o direito do trabalhador. Muita gente lá em casa não conhece, às vezes não consegue se posicionar muito bem diante de algumas situações do trabalho. Então, o doutor está aqui para fazer o esclarecimento. Doutor, já agora temos uma questão que muito se levanta e às vezes o próprio trabalhador não consegue se posicionar. Gostaríamos então aqui saber quais são as principais modalidades de contrato do trabalho prevista pela nova lei geral. Ok, muito obrigado. Já agora, a nova Lei Geral do Trabalho é regulada pela Lei 12/2023, de 27 de dezembro, que é a Lei Geral do Trabalho. Temos agora também aprovado o Código de Processo Laboral, e, portanto, a relação jurídico-laboral é, em princípio, regulada por esses dois documentos que estabelecem os princípios orientadores desta relação, que em muitas vezes pode surgir uma ou outra questão que é necessário que seja chamada à lei então para dirimir esta situação e até para definir como cada uma das partes vai se comportar dentro desta mesma relação. Como sabe, a relação jurídica laboral nasce do contrato de trabalho. Esse contrato de trabalho pode ser de forma escrita ou de forma não escrita, de forma verbal, onde as partes determinam quais são as tarefas que quem vai entrar na qualidade de trabalhador vai prestar a favor da entidade empregadora. Essa entidade empregadora pode ser uma pessoa singular, pode ser uma empresa pública, pode ser uma empresa privada, pode ser uma associação, ou seja, existem todas aquelas organizações que decidem fazer a celebração do contrato de trabalho para que lhe seja prestado algum serviço, podem estar então na qualidade de entidades empregadoras. Como podemos ver, está tipificada então nos termos do número 1 do artigo, ou seja, nos termos do artigo 1º da própria Lei Geral do Trabalho. Portanto, essa forma escrita ou não escrita não invalida a existência dessa relação jurídica laboral. Nós temos visto vários trabalhadores que, quando lhes é ferido algum direito enquanto trabalhador, têm receio de reclamar dos seus direitos porque no momento em que celebrou o contrato não assinou nenhum documento, apenas lhe foi passada a informação de que vai passar a fazer este ou aquele trabalho, vai receber este ou aquele valor a título de salário, mas não assinou nenhum documento e não sabe se a partir dali ele tem mesmo ou não um contrato de trabalho. A obrigação de prescrever um contrato de trabalho de forma escrita é da entidade empregadora. Se ela mesma não redige um documento, um contrato, para que as partes possam assinar, presume-se que o contrato de trabalho é por tempo indeterminado e o pagamento do salário que ele vai prestar ao trabalhador vai ser sinal de que existe esta relação jurídico-laboral. Então, aqui nós temos os contratos, do ponto de vista, em termos de documento, eles podem ser escritos ou não escritos. Depois, quanto à forma, elas podem ser, ou seja, quanto à forma, elas podem ser
contratos escrito ou não escrito. Depois, quanto ao tempo de duração, elas podem ser contratos de trabalhos por tempo determinado ou contratos de trabalhos por tempo indeterminado. Doutor, mas quando é que esta relação, por exemplo, de um documento, de não ter um contrato com um documento assinado em que a entidade empregadora poderá passar ao empregado, qual é a desvantagem ou a vantagem que o empregador ou que o empregado leva? Uma vez que o único vínculo que confirme é apenas o recibo salarial. Ou é assim, a partir do momento que ele recebe um salário ou que existem provas bastante de que ele prestou serviço a favor da entidade empregadora, o contrato de trabalho existe, nasce a partir dali. Ou seja, a não existência de um documento escrito que diga que, olha, temos um contrato de trabalho, não invalida a prestação do serviço que eu fiz a favor da entidade empregadora. A partir do momento que eu consigo provar que fui convidado para prestar trabalho a favor da entidade A, da empresa A ou B, ou da pessoa A ou B, eu confirmo, ou seja, nasce dali essa relação jurídico-laboral. E passado algum tempo, passado meses, é claro que se eu vou continuar a trabalhar, presume-se que vou receber salário. Este salário também é outro sinal da existência da nossa relação jurídico-laboral. Do ponto de vista de vantagens e não vantagens, a vantagem do contrato escrito é o facto de que no contrato escrito vão estar lá as cláusulas, todas elas bem tipificadas, do que eu vou fazer, quanto é que eu vou ganhar, qual é o horário que eu tenho de trabalho, a carga horária no caso de trabalho, e outras cláusulas que vão regular o nosso contrato de trabalho. Mas o facto de não existir esse documento escrito que redige especificamente a nossa relação jurídico-laboral não invalida o nosso contrato. Daí que, se não existe esse documento, nós vamos nos socorrer da lei que traz os pressupostos de um contrato de trabalho, os limites, as balizas, o tempo, a carga horária de trabalho, para dizer não, nos termos da lei, o trabalhador tem direito, ou seja, deve trabalhar durante 8 horas. O trabalhador tem direito a um salário mínimo de X, portanto, já existe a lei, ou seja, já existe o decreto que estipula o salário mínimo nacional, eu devo me basear ali, ou seja, o meu salário deve ser igual no mínimo ao salário mínimo. O tempo de trabalho, eu não devo trabalhar 24 horas, portanto, ou seja, não existindo esse contrato escrito, vamos nos socorrer da lei para estabelecer os nossos limites, até mesmo do ponto de vista dos direitos e obrigações das duas partes. Se não temos um contrato escrito, a Lei Geral do Trabalho, no caso aqui a Lei 12/2023 de 27 de dezembro, traz todos esses pressupostos. Agora, existindo um contrato escrito, nós vamos regular, nos socorrer da lei para abrir algumas exceções ou às nossas vontades, a forma como será materializado o nosso contrato de trabalho, para dizer sempre que há alguma invalidade, nós vamos nos socorrer daquele documento para dizer não, nos termos do nosso contrato, a ação devia ser partindo daqui e terminando ali. Portanto, existe essa vantagem concreta de termos um documento escrito para dizer que existe uma relação jurídico-laboral entre as duas partes. Entretanto, essa nunca pode ser razão suficiente para invalidar a existência do contrato de trabalho entre essas duas partes. Até mais, a lei fala que, se não existir um contrato de trabalho escrito, presume-se que o contrato de trabalho é por tempo indeterminado. Agora imagina que a entidade empregadora preenche aqueles requisitos que estão previstos no artigo 15º da Lei Geral do Trabalho, que abre exceção para entidades empregadoras que podem contratar por tempo determinado em função da situação concreta. Se ele
tem um contrato de forma escrita, acaba por perder essa vantagem que a lei lhe oferece e necessariamente terá que trabalhar com a entidade, ou seja, com o trabalhador, nos termos do contrato de trabalho por tempo indeterminado. Você que está lá em casa, acompanha esta abordagem jurídica aqui com o nosso doutor, que está a ser uma conversa bastante proveitosa e acreditamos que se você desconhece da lei, então este é o momento para você saber os seus direitos. Doutor, como advogado, acreditamos que já tem recebido vários casos sobre o empregado que sente-se lesado por conta de um contrato, embora esteja estabelecido na lei, não, embora que a lei explana tudo, todas essas informações, mas ainda assim há empregadores que abusam do trabalhador por conta de não ter um contrato escrito. Isto acontece e acreditamos nós que o doutor já recebeu alguma notificação, alguma reclamação ou algum um trabalhador a reclamar sobre esses princípios. Sim. Nós recebemos muito e o tribunal recebe ainda muito mais. É normal que numa relação entre duas pessoas, no caso aqui pode ser uma pessoa coletiva ou singular, ah, existe o interesse de cada um proteger a sua parte, né? E muitas vezes a entidade empregadora, porque é comerciante normalmente, está sempre à procura de vantagem para o seu lado. É importante que o trabalhador tenha conhecimento mínimo, né, dos seus direitos para que sempre que vê esses direitos feridos, porque não estamos a dizer que o facto de haver direitos previstos na lei, ninguém vai violar os direitos do trabalhador. Mas agora, quando há essa violação do direito, é fundamental que o trabalhador procure um profissional da área no sentido de ser acompanhado para ver esse direito reposto. Portanto, nós temos pessoas que suportam várias violações porque a entidade empregadora o coloca numa situação, e nós hoje sabemos que as famílias estão com muita dificuldade para sustentar, né, os pais, as mães, para sustentar os filhos, os irmãos, as famílias. Portanto, muitas vezes acabam por suportar várias situações de violação do seu direito porque têm interesse em se manter no posto de trabalho. Entretanto, o trabalhador deve saber que, se for despedido porque apresentou uma reclamação à entidade empregadora, isso também pode pesar quando ela amanhã, junto do tribunal, conseguir apresentar provas bastante de que essa vontade da entidade empregadora a cessar a relação jurídico-laboral nasce do facto de ele ter apresentado alguma reclamação. Portanto, a reclamação, a manifestação da proteção do seu direito é um dever pessoal em primeira mão. Porque mais do que qualquer o primeiro elemento que deve proteger o seu próprio direito é o trabalhador. É ele que está no campo, é ele que está a trabalhar, é ele que deve perceber. Mas para que tu percebas de que está a ser violado o seu direito, é preciso também ter algum mínimo de conhecimento. Daí que nós recomendamos que sempre que há uma situação mal compreendida, é preciso procurar alguém que perceba alguma coisa para poder então ser orientado e saber exatamente o que deve fazer. Mas ficar calado e não fazer nada, não apresentar nenhuma reclamação, não é a melhor via, salvo se está satisfeito com os males que tem sofrido. Bom, às vezes até se calhar não é a satisfação, é por não saber como se posicionar. Porque, doutor, o que realmente às vezes acontece é a questão da própria. Às vezes já o empregador já não tem como recorrer a outras instâncias. Por exemplo, imaginemos que eu sou um trabalhador e não conheço os meus direitos como trabalhador. E eu sinto que quando
assinar, por exemplo, um contrato, ou tivermos um contrato verbal, nesse caso não escrito, e o empregador não me respeitar como trabalhador. E às vezes aquela é a única fonte de rendimento. E eu sinto-me, pronto, se eu reclamar, podem me despedir e eu ficar desempregado. E às vezes fica-se acanhado naquele receio. E leva-nos a continuar, conforme isto é importante é sustentar a família em casa. Infelizmente, do ponto de vista real, isso acontece, mas nós temos a Inspeção Geral do Trabalho, nós temos os próprios tribunais, o Ministério Público junto dos tribunais, tem também muitas, através da mediação, que é um instituto previsto na lei, para poder então ajudar o trabalhador numa primeira instância a resolver esse tipo de problema. É verdade que na fase judicial já terá de contratar um advogado para ser acompanhado, mas a Inspeção Geral do Trabalho também faz esse trabalho no sentido de assistir aqueles trabalhadores que ou por dificuldade financeira ou porque estão a passar alguma situação concreta no posto de trabalho, ou seja, a inspeção convida a entidade empregadora para perceber exatamente o que é que se está a passar e apresentar alguma solução. É preciso também que nós tenhamos a cultura jurídica, ou seja, o mínimo conhecimento de que sempre que eu estiver numa situação de que está a ser ferido o meu direito, eu tenho uma entidade, uma instituição que me pode socorrer e que pode garantir a proteção dos meus direitos. Porque se todos ficarmos na ideia de que se eu reclamar vai acontecer algo negativo, então a entidade empregadora também tem essa informação e muitas vezes usa e abusa porque sabe que o trabalhador não vai reclamar porque tem receio de ser despedido. E tem mais, uh, se ficar claro de que o despedimento nasceu do facto de querer apresentar alguma reclamação, aí a entidade empregadora poderá ser gravemente penalizada por essa posição. Portanto, há anulidade, anulabilidade, depois vamos falar sobre as formas de cessação dos contratos, mas, em suma, temos esses mecanismos de apresentação de solução para as questões de violação do direito ao trabalhador. O programa Acesso ao Direito você encontra na Correia TV, no YouTube, no Facebook e também no Instagram. Será que tem aqui algum colega que não assinou um contrato e está a ser gozado pelo seu chefe? Ou pelo nosso boss Correia? Será que tem? Bom, ninguém se manifesta, acreditamos que não, e porque o acesso ao direito é para nos dar conhecimento sobre o direito. E hoje estamos aqui a falar sobre o direito do trabalhador. Doutor, sobre as formas de contratos e os vários contratos que se assina, acreditamos que lá em casa precisa se saber, alguém precisa conhecer ou saber quais são os elementos que não podem faltar num contrato de trabalho. Olha, a lei prevê muitos elementos, mas nós aqui podemos enumerar. Primeiro, não deve faltar a identificação das partes, deve constar os nomes, o nome do trabalhador, da entidade empregadora. Não deve faltar também o serviço, desculpa, não deve faltar o serviço a ser prestado, ou seja, o que é que o trabalhador exatamente vai fazer. Isso não deve faltar no contrato de trabalho. Não deve faltar no contrato de trabalho o horário, a carga horária de trabalho, quantas horas o trabalhador vai fazer por hora. Não deve faltar no contrato de trabalho a remuneração a ser paga ao trabalhador. Essa é a melhor parte. Isso não deve faltar, porque senão o contrato não é o contrato, porque no contrato deve-se saber os benefícios
de cada uma das partes. E a prestação de serviço, aquilo que o trabalhador vai fazer é a parte a favor da entidade empregadora, e aquilo que a entidade empregadora vai pagar ao trabalhador é a parte favorável a, ao trabalhador. Então, esse elemento, ou esses elementos, essencialmente, nunca devem faltar num contrato de trabalho. Portanto, depois, em que qualidade o trabalhador vai estar na empresa, vai ser um empregador doméstico, vai ser um chefe de departamento, vai ser isto ou vai ser aquilo. Isto também deve constar do contrato de trabalho, deve constar do contrato também a forma do contrato, se ele é por tempo determinado ou por tempo indeterminado. Isso deve constar do contrato, porque os contratos escritos, eles, desde que se preencha todos aqueles requisitos que vem previsto ou um dos requisitos que vem previsto no artigo 15º, pode abrir-se a exceção ali, quando falávamos sobre a exceção do contrato de trabalho por tempo indeterminado. Então, o contrato escrito deve prever esse elemento. Estamos a falar de um contrato de trabalho por tempo determinado ou estamos a falar de um contrato de trabalho por tempo indeterminado? Isso não deve faltar num contrato de trabalho. Portanto, depois outras informações necessárias de como a entidade empregadora quer que o trabalho deve ser prestado. Pode-se também colocar, ou seja, deve também constar do contrato de trabalho o local onde o serviço vai ser prestado. Isso também deve constar do contrato de trabalho. Portanto, depois a lei, para quem visitar a lei, oferece outras informações relativamente àquilo que não deve faltar num contrato de trabalho. Mas o essencial são essas informações que não devem faltar num contrato de trabalho. Doutor, às vezes também recebe-se ou vê-se muitos trabalhadores a reclamar sobre despedimentos. Então queríamos entender quando é que pode ser considerado um despedimento justo ou injusto de um trabalhador. Olha, essa é uma matéria que merecia mais outro programa, mas assim, em síntese, ah, o despedimento ele é válido sempre que preencher alguns requisitos que a lei apresenta, né? Nos contratos de trabalho por tempo determinado, ali não estamos a falar sobre despedimento, estamos a falar sobre cessação do contrato. Sempre que chega o prazo de tempo, porque os contratos, quando falamos sobre o contrato de trabalho por tempo determinado, estamos a falar de um contrato que se conhece quando começa e quando termina. Chegado à fase do término do contrato, a entidade empregadora e o trabalhador estão livres de dizer se querem continuar na relação jurídico-laboral ou não, ou nessa relação de contrato de trabalho ou não. Ali não estamos perante a despedimento, é a cessação do contrato, ou seja, aquilo que nos mantinha chegou ao fim. Eu quero continuar ou não quero? Ok, aqui não há problema nenhum. Agora, no despedimento, nos contratos de trabalho por tempo indeterminado, e aqui é onde acontece, pode ocorrer também no contrato de trabalho por tempo indeterminado, que é, não chegou o prazo, ou seja, vamos imaginar que o contrato de trabalho é de 2 anos, ou de 1 ano. E passados 4 meses, o trabalhador cometeu alguma irregularidade na empresa e a entidade empregadora decide despedir o trabalhador. Existem pressupostos para despedir o trabalhador. Portanto, mas num momento oportuno vamos trazer toda a informação para não deixarmos aqui os nossos como é que é? Os nossos telespectadores, sim. Então assim já estão curiosos para o próximo programa. Então vocês fiquem ligados, na próxima quinta-feira fiquem ligados para acompanhar o programa com o doutor. Ainda vamos falar sobre conteúdos que o doutor aqui acabou de dar um tópicozito
Então, se você acompanhar, vai saber mais sobre esta abordagem de forma completa. Doutor, ah, as obrigações do trabalhador, como é que é? Como é que o empregado pode exigir ou consegue exigir assim, olha, você tem que fazer, você tens que cumprir com as tuas obrigações. Das várias obrigações que existem, a mais importante é prestar o serviço para o qual foi contratado. Ou seja, se eu lhe contratei para acender uma lâmpada todos os dias, esse é o seu trabalho, deves fazer bem. Se eu lhe contratei na qualidade de mecânico, deve prestar o seu serviço. Ou seja, aquilo que ele fez é o contratá-lo. A tua obrigação é prestar aquele serviço com a qualidade que eu espero de si, né? Ou se ele oferecer alguma formação, fazer ou prestar o serviço com a qualidade que eu sei que tu podes oferecer na empresa. Essa é a principal obrigação do trabalhador, né? Depois, a principal obrigação da entidade empregadora é pagar salário regularmente, porque o trabalhador está ali para ganhar salário. Depois temos outras obrigações, quer da entidade empregadora, quer do trabalhador. Do trabalhador, tratar com respeito à entidade empregadora, preservar os materiais, os bens da empresa. Portanto, estas também são obrigações do trabalhador. Do ponto de vista da entidade empregadora, nós temos respeitar também o trabalhador, não dar tarefa superior àquele para a qual o trabalhador foi contratado, que muito acontece, e aqui depois também essa é mais uma parte que nós já temos, ou seja, no momento certo vamos falar com os telespectadores. Portanto, tem essa reciprocidade de obrigações para que a relação contratual siga o bom porto, como se diz. Porque quando não se cumpre estes elementos, portanto, acaba por criar uma relação não muito boa, onde as pessoas só estão porque cada um quer tirar do outro aquilo que lhe interessa, mas essa relação instituição e trabalhador acaba a ser sempre beliscada se cada uma das partes não for a cumprir a sua obrigação dentro do contrato de trabalho. Portanto, em suma, nós temos esses elementos. Falando ainda sobre a questão da remuneração, será que há vários, ou a lei nos traz outros tipos de remuneração, além do dinheiro e os seus benefícios? Não, o salário é pago em valores. Portanto, o salário é, ou seja, o salário do trabalhador é pago em dinheiro. Depois, pode a entidade empregadora, se achar, se as partes chegarem a um acordo, que o pagamento em alguns momentos possa ser com base na troca de um ou de outro bem. Vamos imaginar que a entidade empregadora ou o trabalhador está interessado em algum bem, em adquirir algum bem que está na posse da entidade empregadora. Portanto, aqui o pagamento em prestação daquele mesmo bem pode, ou seja, o bem que o trabalhador vai adquirir pode se traduzir no salário, mas devido devido à responsabilidade que normalmente se sabe que os trabalhadores têm, a lei não permite que o trabalhador faça um desconto superior a 30% do salário do trabalhador para pagar uma dívida que o trabalhador tem com a empresa. Mas, em suma, o salário deve ser pago em, em dinheiro. Então aqui podemos também levar uma abordagem de que
o trabalhador pode, em algum momento, fazer crédito à sua própria empresa? Já é trabalhador daí, então. Sim, olha, não existe nenhum impedimento legal, de, por isso é que nós dissemos, quando o trabalhador faz algum crédito da empresa, depois a empresa decide descontar o crédito ao trabalhador, existem regras para o desconto, ou seja, a entidade empregadora não pode dizer, olha, tu ganhas 50 mil kwanzas ou 100 mil kwanzas, por exemplo, e o bem que você, ou o crédito que fez também é de 100 mil kwanzas, nós no próximo mês vamos descontar os 100 mil kwanzas. Portanto, não pode deixar o trabalhador sem capacidade de dar resposta às necessidades para as quais ele foi à procura de posto de trabalho. Deve haver uma razoabilidade na forma como se vai descontar ou se vai fazer pagar na empresa, se vai fazer pagar o crédito que o trabalhador tem dentro da empresa. Portanto, não pode ser deve 100, no próximo mês paga 100. Isso não pode ser dessa forma. Doutor, muito obrigado pela participação ao nosso programa Acesso ao Direito e contamos consigo nas próximas edições. Mas antes mesmo de nós encerrarmos aqui o nosso programa, o doutor tem um minuto para levar alguma mensagem ou alguma informação que tem para os nossos telespectadores. Sim, acredito que os nossos telespectadores também são trabalhadores. Se não são trabalhadores, são empresários e são entidade empregadora. É bom que sempre que vão praticar um ato enquanto entidade empregadora ou enquanto trabalhadores, ou consultem a lei, ou consultem alguém que tenha informação, conhecimento, que seja profissional da área, para que tudo que vai fazer esteja dentro da legalidade. E se puderem contar conosco, nós estamos sempre aqui para poder ajudar. Ok, muito obrigado, doutor Tony Katumbela, e boa noite para si e até o próximo programa. Para vocês lá em casa, não fiquem de fora, acompanhem sempre o Acesso ao Direito no canal Correia TV e nós estamos no YouTube, no Facebook, no TikTok também e também estamos no Instagram. E o contacto para você ligar para nós, deixar as suas opiniões, vai passar aqui no rodapé e você é o nosso próximo convidado para a quinta-feira e Acesso ao Direito é o melhor para você entender sobre o direito. Correia TV, você merece um canal igual ao nosso. Boa noite.